E aí a gente está agora com o professor Frederico Afonso, que é especialista em direitos humanos aqui. Doutor, seja bem-vindo, tudo bem? Deixa eu diminuir minha cara gorda aí. Não, tá bonitinha. Professor Frederico, é importantíssimo este aparelho também, né? Que protege vidas, né? Porque a gente tá... O sucesso, né, de uma apreensão policial é você prender o sujeito com vida, né? Você imobilizá-lo e poder transportar ele para o sistema carcerário, ou enfim, no caso, a delegacia e tal. Então, isso é muito bom também quando se fala em direitos humanos, né, professor? Marcelo, boa noite a quem nos escuta e nos assiste. A ideia da polícia sempre é proteger vidas. Isso. Né? Até mesmo quando um policial retira a vida, ele o faz protegendo vidas. Se não da sua própria equipe, de terceiros ali próximos. Quando você vê um equipamento, e eu acompanho já há alguns anos, desde a ocorrência do George Floyd, por causa da minha área de atuação, eu sou advogado, sou professor nessa área de direitos humanos, e as pessoas acabam confundindo com uma ideologia, né? Havia um cara dos direitos humanos para defender um lado A, lado B, um lado C. Né? O cara de direitos humanos, ele defende só bandido. Não é o caso. Mas é errado isso aí, porque os direitos humanos são indivisíveis. Então, eu dei muita entrevista depois da ocorrência do Rio de Janeiro, justamente para falar o seguinte: olha, será que tem algum órgão de direitos humanos que vai ter a sensibilidade de ligar para uma das 4 famílias que perderam os agentes policiais? Tá certo que você teve 117 suspeitos, procurados, cuja mãe, o irmão, o vizinho, o amigo também sentiu. Mas essa distinção radical, que não é legal, e eu faço essa crítica, eu tenho décadas nessa área de direitos humanos, então erra feio, por exemplo, a ministra dos Direitos Humanos, de não ter a sensibilidade, vamos assim dizer, harmônica, né? Uma sensibilidade para com todos. Já gostei de você, professor. Já me identifico com o seu pensamento. Só desse pouquinho que eu tô falando contigo. Obrigado, viu, Marcelo? Então, a gente tá... Eu brinco, eu já falava disso, eu não tinha cabelos brancos, né? E uma coisa interessante, eu ia falar um pouquinho do Bolorep, né? O Bolorep não é arma, né? O Bolorep, ele não passa nem pelo crivo do Exército, nem da Polícia Federal, que são os órgãos que acabam, então, legitimando os 2 sistemas, a Sigma e o Sinarme, né? Ele é um equipamento de uso policial, né? Nada impediria no Brasil de ser utilizado por qualquer entidade civil de segurança privada. Isso é uma política da empresa norte-americana de vender ou não, né? Mas ele é um equipamento interessante. Eu pego uma filosofia muito de tropa especial. É melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. Então o Bolorep, em casos concretos da realidade brasileira hoje, ele pode de fato salvar vidas, né? Uma ocorrência, aí você vê essa tela aí que está nos assistindo, então um episódio do CSI, né? Era igual quando a gente ia ao salão do automóvel, né? Daqui 10, 15 anos os carros estarão daquele jeito. O CSI já antecipava e já está aí em pleno uso por várias polícias, principalmente nos Estados Unidos. Mas a grande questão do Bolorep é a possibilidade real de você ter uma ocorrência delicadíssima. Toda ocorrência policial é delicada. Mas, por exemplo, você tem uma ocorrência de furto de caixa eletrônico com pessoas, com reféns e utilizando fuzis. Você já sabe o que vai dar a ocorrência. É a ocorrência que vai ter letalidade, é a ocorrência drástica, é a ocorrência com blindado. Agora, quando você está numa ocorrência envolvendo pessoas, por exemplo, com algum tipo de diversidade mental, eu tenho 3 crianças autistas. Então você tem uma abordagem de política, uma abordagem policial, por exemplo, numa pessoa que tem um espectro autista em crise, numa pessoa que tem uma esquizofrenia. Agora, essa semana, né, teve um filho de um ex-deputado em São Paulo, acabou matando lá por ele ter uma bipolaridade à base de medicamentos. Então essa ocorrência, ao invés de você usar o que hoje os protocolos mandam,
que é justamente, por exemplo, uma ocorrência com faca, dependendo da distância, uma pessoa que está em surto, uma pessoa que tem uma ideia, por exemplo, de praticar o que a gente chama na doutrina norte-americana de suicide by cop. Então, na verdade, ele não tem coragem de praticar o suicídio e ele vai atacar um policial para o policial no protocolo matá-lo. Então, o Bolorep, ele é muito útil, né? Eu entendo que o Bolorep é o algo a mais, né? E se ele pode, de fato, preservar alguma vida, se num caso concreto, ao invés de você usar uma arma de fogo ou usar uma arma menos letal, porque aí é uma grande confusão da doutrina. Quando você volta na doutrina, século passado, Nações Unidas, 1979, que fala da proteção do patrimônio e da pessoa com uso proporcional da força. Quando essa variação vai para a regra de 90 da ONU, que são normas que nós adotamos no Brasil, que são as regras básicas para o uso da arma de fogo e uso da força, a ONU ela vai evoluindo ao longo do tempo. Nós somos membros fundadores da ONU, o Estado brasileiro, Sim. até chegar numa norma de 2020 e traz todo um guia para cada vez mais você ter menos letalidade e mais você proteger a vida dos policiais e daqueles que o cercam. Então, o que acontece? O Bolorep, ele vai ser uma cintada. Eu sou da época que tomava cintada da minha mãe. Eu também. Pode mais, que você tem uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente que proíbe, né? Mas eu fui educado no chinelo. E a grande vantagem, a diferença, é o efeito colateral zero, né? Porque quando você usa uma arma de eletrochoque, você tem casos problemas que podem cardíacos, decretar o óbito, o falecimento. Não estou falando mal do equipamento A, B ou C, são casos concretos. Se alguém pesquisar, tem um artigo meu na extinta Carta Forense, mas consegue achar, quando aquele brasileiro morreu na Austrália e ele recebeu vários disparos de arma de eletrochoque e ele foi a óbito. Então tem vários, não são casos isolados, né? Uma arma de eletrochoque, ela vai ter justamente uma descarga no corpo humano. Enquanto que o disparo, como disse bem o Riso aí antes, né, de uma corda de Kevlar, como se fosse um laço boiadeiro, ele vai dar uma cintada, não vai fazer lesão. E a questão interessante deste equipamento, insisto, não é arma, é o barulho dele, porque ele tem uma deflagração similar ao que tem do airbag. Se alguém teve esse desprazer de ver um airbag estourando para salvar a sua vida, é o mesmo componente de gás. Então, quando você vê algumas ocorrências usando Bolorep, por óbvio, não no Brasil, nos Estados Unidos, a pessoa escuta um estampido e procura no corpo onde ele tomou o tiro. Então, ele tem perdão do trocadilho aqui, Marcelo, ele tem o estalo do barulho, aí ele já para e ele já tomou a cintada, seja nas pernas, seja no tronco, seja nos braços, e é aquela fração de segundo que os agentes policiais, em muitos casos nos Estados Unidos, apenas o agente policial ali trabalhando sozinho, com equipe de apoio, mas muitas vezes chegando sozinho, e ele consegue imobilizar, evitando este contato inicial, que é muito difícil. A pessoa está alterada, está sob efeito de álcool, de drogas, de medicamento, está em surto. Então, se você tem, insisto, a possibilidade de preservar uma vida, aliás, de preservar até juridicamente o policial, que não vai ter que responder, mesmo na legítima defesa, mesmo com excludentes, ele vai ter um desgaste do inquérito policial e um processo penal em face de si. Boa. Isso não acontece com o Bolorep. Então, tá de parabéns aí a Guarda Municipal que está adquirindo. Faço uma crítica aqui às forças de segurança do país com um grande delay, né? O ocorrência do George Floyd já tem muitos anos, então o Brasil ele tem esse aspecto de atraso, né? Mas aí abre a porteira e vai ter a possibilidade dos encarregados, como a gente fala dentro dos direitos humanos, dos encarregados de aplicação da lei, de terem um equipamento justamente para, de fato, numa ocorrência que é delicada, uma pessoa em surto, uma pessoa com falta de medicação ou medicada para mais, está ali alterada, nem sempre é de fato um infrator da lei penal, e a gente vai poder preservar a vida dela e também a integridade da equipe policial. Isso que é muito legal sobre o aspecto dos direitos humanos que andam de mãos dadas, Marcelo,
com a segurança pública e a ciência policial. Bom, professor, eu quero te agradecer. Eu gostaria de falar mais tempo contigo, mas o nosso tempo, infelizmente, é pequeno. Mas eu te agradeço, professor. Muito obrigado por entrar aqui com a gente, tá bom? Obrigado, estou à disposição. Bom programa. Valeu, tchau, tchau.